Você assistiu Bohemian Rhapsody, depois o filme do Elvis, depois viu aquele da Whitney Houston e agora Michael acabou de estrear. Em algum momento você teve uma sensação estranha, uma sensação de que você já tinha visto uma coisa assim antes. Não é déjà vu, é fórmula. Existe uma estrutura narrativa que se repete nessas cinebiografias de grandes artistas musicais, nos roteiros, na montagem, nos personagens, e ela é tão consistente que a gente consegue montar um checklist de elementos que se repetem, uma receitinha de bolo das grandes cinebiografias musicais. E hoje a gente vai dar um check em alguns desses ingredientes. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema. Michael é a cinebiografia oficial do Rei do Pop, dirigida por Antoine Fuqua e produzido por Graham King, o mesmo produtor de Bohemian Rhapsody que contou a história do Queen. O novo filme acompanha a trajetória do Michael Jackson desde a infância no Jackson 5, nos anos 60, até o auge da carreira solo com a turnê do álbum Bad, em 88. O papel do cantor é vivido por Jafar Jackson, sobrinho dele na vida real, e os irmãos do Michael são produtores do filme. Coma Domingo é quem interpreta Joe Jackson, o pai do cantor. O filme estreou já quebrando recordes de bilheteria no gênero das cinebiografias, arrecadou 217 milhões de dólares no primeiro fim de semana, superando já o seu irmão mais velho, Bohemian Rhapsody. Ao mesmo tempo, recebeu críticas que se dividem entre elogios às cenas musicais e críticas negativas à narrativa e como eles tornaram o Michael um semideus puro nessa história. Essa crítica especificamente com essas palavras é minha, tá? Ele é uma fada nesse filme. A própria filha do Michael, Perry, chamou o filme de suavizado e desonesto. É, em resumo, um filme que funciona muito bem como experiência de fã e muito mal como um retrato humano, o que o torna o exemplo perfeito para entender a fórmula que a gente vai discutir aqui. Vamos começar pelo elemento mais óbvio, o vilão. Não é a indústria, não é a fama, não é o próprio artista. É sempre um homem específico com nome e sobrenome que concentra todo o conflito da narrativa. Em Bohemian Rhapsody é o Paul, o gerente que isola o Freddie Mercury da banda, apresenta a ele todos os vícios do mundo e representa toda a toxicidade da história. Em Elvis é o Tom Parker, vivido pelo Tom Hanks, uma sombra do Elvis que controla cada passo e pensamento dele. E nesse caso o filme é narrado pelo próprio, o que deixa tudo ainda mais horrível. Em Michael é o pai, Joe Jackson, um pai abusivo, controlador, que transformou os filhos em produto a qualquer custo, sem um pingo de humanidade ou amor pelas pessoas, só pelos músicos. A função desse personagem é muito clara, o ídolo precisa ser puro. Então tudo que é complicado, tudo que é controverso, errado na vida do artista, precisa ser transferido para alguém de fora. O antagonista existe para absorver todas as contradições que não podem ser do protagonista. O gênio, o ídolo, não pode ter sido mal por conta própria, ou tomado uma atitude errada sozinho. É uma influência de fora que fez ele tomar aquela decisão. O que nos leva ao segundo ponto. O que esse ídolo se torna na fase adulta é com certeza um reflexo da sua infância. Se por acaso o personagem tem algum traço tóxico, foi um trauma de infância. A paixão é descoberta da primeira vez em que ele sobe no palco quando criança. A família disfuncional já tinha traços desde a infância. Em Michael, a infância com o pai é alargada para tudo que vai se desenvolver. A obsessão com Peter Pan, a dificuldade de confiar em alguém, a sensação de que o palco é o único lugar seguro, tudo já tá na infância. No filme do Queen, não é exatamente a infância na tela, mas as consequências da convivência com aquele pai fechado, que não aceitava o filho artista. É um resumo inicial que faz você já aceitar tudo que vem depois disso. Afinal de contas, ele já vivia isso desde a infância. Acho que o do Queen é o mais claro e direto nesse sentido, e também é pra mim onde funciona melhor, que é, você tem aquele dado momento do filme em que, pra resumir a ascensão do artista, você tem uma sequência de imagens com uma música de fundo e o tempo passando. Pode ser uma sequência de apresentações para dizer, olha, ele fez uma turnê e foi um sucesso. Pode ser uma passagem ainda mais longa de anos. Em vez de mostrar anos de trabalho, de ensaio, de processo criativo, a câmera faz ali uma performance em um tempo, entra num tempo, sai no outro, e as músicas funcionam como elipses narrativas. É como se todo aquele tempo passasse no tempo da música. É eficiente porque resolve um problema estrutural enorme, do tipo como comprimir anos de carreira em 2 horas.
E é talvez o momento em que os filmes são mais honestos com o que eles querem. Eles não querem te dar uma história, um drama. Eles são álbuns encenados, disfarçados de filme. A narrativa existe pra te dar um contexto de uma música. E essas cenas fazem exatamente isso. Tipo, olha, não importa o que aconteceu aqui, tá? O que importa é que foi um sucesso, olha que lindo, pronto. Em Michael, o principal é ali nos anos de sucesso do Jackson 5, pra pular logo pro conflito. É bem comum também ter a passagem dos anos ali bem grande na tela. Todo filme tem a cena, aquela cena em que o artista sozinho cria algo do nada diante dos nossos olhos. No do Queen, é o Freddie Mercury cantando os primeiros rascunhos de Bohemian Rhapsody ali no piano. Em Elvis, é a sessão na Sun Records, onde Rockabilly surge quase por acidente. Em Michael, são os bastidores do clipe de Beat It, mostrando como, do nada, ele teve aquela ideia genial de um passo de dança. São cenas símbolo para dizer, o processo criativo tá aqui, olha como ele é um gênio. É o momento em que você tem a prova disso, você vê o gênio acontecer diante dos seus olhos. Aqui é o coração da cinebiografia, a reencenação dos momentos mais importantes. Cada cinebiografia tem as suas cenas de museu, momentos que o público já conhece de gravações, fotos, documentários, e que o filme recria com uma precisão quase arqueológica. Bohemian Rhapsody termina com 20 minutos reconstituindo o show do Live Aid, quase plano a plano. Elvis tem o retorno à televisão em 68. Michael tem a primeira vez em que o Moonwalk aconteceu em público num especial de TV em 83. E a gravação do clipe Thriller também, que tem ali reencenações perfeitas. Essas cenas são esperadas. O fã vai no cinema pra ver essa cena. A função não é revelar alguma coisa nova, é colocar no altar aquilo que você já sabe. É reconfortante, é nostálgico, é a imagem que você conhece, só que recriada com 200 milhões de dólares. Então, além de tudo, ela te impressiona. O fundo do poço, né? É o momento do vício, do problema de saúde, do acidente. Um momento em que o artista se perdeu de si mesmo ou precisa de uma pausa para voltar mais forte. E geralmente acontece meio rápido, tá? Essa crise não dura muito não. Bohemian Rhapsody é quando o Fred se isola, ignora as pessoas que o amam por conta do vício e deslumbre com esse mundo. E o diagnóstico de HIV aparece não como o fundo do poço, mas como combustível para que ele volte mais forte. Em Elvis, o confinamento em Las Vegas, a dependência dos medicamentos, o corpo se deteriorando naqueles shows finais, tudo com um excesso visual do próprio filme. E aqui termina no show, mas não é exatamente uma volta triunfal. Pelo contrário, é meio que o fim da lenda. Em Michael, como o filme não narra a história da vida toda, provavelmente vai ter uma parte 2, o fundo do poço é um momento específico, o acidente no comercial da Pepsi e a internação no hospital, para que ele consiga de vez se desvincular do pai rumo ao auge e à liberdade. Então, o clímax no palco. Independente de como a vida do artista terminou de verdade, o encerramento narrativo dessas cinebiografias é quase sempre uma performance ao vivo. O palco é onde tudo se resolve, onde o trauma é transcendido, onde o antagonista perde o poder. Bohemian Rhapsody termina no Live Aid, Elvis termina num show, Michael termina na turnê de Bad. O show como resposta para qualquer sofrimento e símbolo de vitória. Ao mesmo tempo, é uma cena muito emocional para o público, um pouco aquilo que a gente já falou das reencenações grandiosas. E não tem coisa melhor do que terminar de forma grandiosa num show com o público vibrando com aquela música que ama. E é bem conveniente, porque terminando assim, não interessa muito o que vem depois. Não precisa explicar mais nada. Só coloca ali uns letreiros explicativos rapidinhos e pronto. A emoção já tá lá em cima e o público sai eufórico comemorando aquela homenagem. Mas talvez assim, o elemento mais revelador não seja o que esses filmes mostram, e sim o que eles escolhem não mostrar. Michael Jackson e as acusações de abuso, Amy Winehouse e as falhas de todo o sistema em volta dela, Elvis, a relação com a Priscila quando ela tinha 14 anos, Freddie Mercury, os vícios e a forma como a AIDS foi tratada como um tabu pela mídia nos anos 80. Essas cinebiografias são quase sempre produzidas com envolvimento e autorização dos responsáveis pela marca do artista, né? Família, detentores de direitos. O que cria um conflito de interesse nessa narrativa. No caso de Michael, referências às acusações de abuso sexual foram removidas do roteiro depois que eles descobriram uma cláusula contratual que impedia eles de falarem sobre o garoto que fez as primeiras denúncias contra o Michael. O que fez o filme terminar, inclusive, antes na cronologia que era esperado. E agora eu quero falar sobre dois exemplos recentes que fogem a essa fórmula por motivos opostos. Rocketman e Back to Black. Um pro bom e outro pro ruim.
Rocketman é um filme feito em oposição a Bohemian Rhapsody. Em vez de começar na infância e seguir cronologicamente até o auge, Rocketman abre com Elton John adulto em colapso, chegando fantasiado numa sessão de reabilitação com a roupa do palco. E é dali que ele conta a própria história, da merda. E isso muda tudo, porque o filme nasce da crise. Ele já sabe o que deu errado e reflete sobre isso. Talvez isso só seja possível porque é uma biografia de alguém que tá vivo, tá? É bem diferente de você imputar pensamentos a alguém que não tá mais aqui, então... Ok, é uma estrutura muito inteligente, mas também entendo o lado de que faz mais sentido do que fazer isso com alguém morto. Mas não deixa de ser um mérito que já quebra um tanto com a fórmula narrativa que a gente descreveu aqui. Outra coisa, o antagonista não é só alguém de fora que traz todos os problemas. O próprio Elton John já faz parte do problema. Claro que tem sim as referências, o empresário, o pai, que é um cara frio, mas também o próprio Elton, que criou uma versão de si mesmo para agradar os outros e foi perdendo a própria identidade. Uma coisa que também tá nos outros filmes, mas que a culpa nunca cai exatamente sobre o personagem. Aqui ele já começa o filme com essa culpa, e de um jeito muito criativo. O filme não tá preocupado com a veracidade das imagens. É simbólico, ele na terapia usando a fantasia de palco é um simbolismo de tudo isso. E outro grande rompimento do filme com a fórmula é que ele não tenta reconstituir as performances históricas. Elton John não canta Crocodile Rock pela primeira vez num show específico que o filme recria com exatidão. As músicas estão dentro da narrativa, elas não são um show à parte, são estados emocionais. É cinema musical no sentido mais clássico, muito mais perto de Moulin Rouge do que de Bohemian Rhapsody. E como eu disse, ele não é fiel ao que aconteceu, eles não estão nem aí para como as coisas aconteceram de fato, e sim para o sentimento que cada evento causou, no estado emocional do Elton John. Enfim, é outra coisa. Mas assim, ele não foge completamente à fórmula, tá? A infância como código tá lá, os pais frios, o avô como a única fonte de afeto, o menino prodígio que aprende a esconder quem é, o colapso, a ressurreição, tá tudo lá, mas encaixado de um jeito mais inteligente nessa estrutura da reabilitação que vem desde o início. E o final ainda é um clímax emocional de reconciliação consigo mesmo, que tem toda a satisfação ali. Mas a diferença é que em Rocketman você sente que o filme controla esses elementos e não é refém dessa estrutura. E eu queria trazer Back to Black para falar sobre o oposto, que é quando a fórmula falha terrivelmente. O primeiro problema de querer enfiar essa fórmula na história da Amy Winehouse é que ela não teve ressurreição. Morreu aos 27 anos, depois de anos de colapso público, vício e uma exposição midiática que hoje seria considerada assédio. A Amy é estruturalmente incompatível com a fórmula das cinebiografias, porque a fórmula precisa de um arco de redenção e a vida dela não teve um. Ao invés de abraçar isso e pensar como contar a história dessa mulher, então, a solução que o filme encontrou foi transformar a história da Amy numa história de amor na fórmula. O centro narrativo não é a música, não é o vício, não é a indústria, é a relação com o marido Blake. Ele vira o antagonista masculino, que a fórmula pede, o responsável por tudo de errado, e a morte da Amy vira o desfecho da tragédia. É terrível porque o Blake foi um vilão na vida dela, sim, mas ele foi uma peça de um sistema muito maior. A indústria que lançou um álbum enquanto ela estava em colapso, a mídia que fotografava o sofrimento dela como entretenimento. E o que piora e torna tudo mais frustrante é que existe um documentário, Amy, de 2015, maravilhoso, maravilhoso, que já tinha feito o que Back to Black deveria fazer. Ele usou imagens de arquivo, vídeos caseiros e depoimentos para construir um retrato da Amy Winehouse que é íntimo e doloroso. Tá lá toda a genialidade, o humor, a vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, os vícios e o fundo do poço. Já a Amy de Back to Black, ela é passiva. As coisas acontecem com ela. O Blake aparece, ela se apaixona. O Blake some, ela sofre. O Blake volta, ela se destrói. A criatividade, o talento, como ela criou um álbum brilhante a partir dessa dor, porque ela era extraordinária. Não, deixa quieto. Tudo consequência dessa paixão avassaladora. E o que tudo isso diz pra gente? Que, de certa forma, a cinebiografia musical feita hoje é menos cinema e mais uma experiência de marca. É a vontade de ouvir um grande álbum na sala de cinema. Os filmes recriam esses grandes álbuns com maestria, que vão te despertar lembranças e, ao mesmo tempo, em que parece que você tá vivendo uma grande experiência ao vivo. Esse é o grande mérito desses trabalhos. Isso não significa que esses filmes não funcionam, tá? Michael arrecadou 217 milhões no primeiro fim de semana. Bohemian Rhapsody passou de 900 milhões no total. As pessoas vão, choram, saem felizes. Mas existe uma diferença entre um filme que celebra um artista e um filme que encara um artista. E essa fórmula, ela só celebra.
Existem alternativas, tá? Como eu falei, Rocketman é um exemplo, mas tem maiores, como I'm Not There, do Todd Haynes, sobre o Bob Dylan, que coloca 6 atores diferentes interpretando o Dylan, sem nenhuma preocupação com cronologia. É uma experiência. A gente tem Maria Callas, do Pablo Larraín, que ao invés de ser uma biografia da vida completa da cantora de ópera, foca nas suas últimas semanas de um jeito totalmente subjetivo. Não interessa nada da realidade aqui, só os distúrbios que assombraram o fim da carreira dela. Muita gente não gostou, mas eu amo esse filme. Inclusive, Pablo Larraín, ele propõe biografias que fogem totalmente dessa fórmula do herói de grandes personalidades. Eu já tinha falado aqui, inclusive, no vídeo sobre Love Story e o caso Kennedy, que eu queria fazer um vídeo só sobre o Pablo Larraín e as suas cinebiografias que ousam. Esse vídeo vai vir, falando ali sobre a sua trilogia Jackie, Spencer e Maria. Eu acho brilhante. E isso me lembrou agora de um outro exemplo, Last Days, Últimos Dias, do Gus Van Sant. O ótimo exemplo de cinema de fluxo, tema que eu também quero trazer aqui pro canal, mas que narra os últimos dias de vida do Kurt Cobain, também fugindo completamente a uma fórmula. Um filme em que nada é grandioso, tudo tem o mesmo peso, a mesma monotonia, não serve pra contar uma história com começo, meio e fim, e sim te colocar no estado de espírito do personagem naquele fim. É outra coisa. Enfim, me conta quais são as suas cinebiografias musicais preferidas. Já assistiu Michael? O que você achou? Vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!